E eu quero começar falando hoje sobre esse tema: como criar os meus filhos. É um desafio hoje ter filhos. E eu quero compartilhar com você o que está aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Eu quero introduzir dizendo o seguinte: é um desafio nos dias de hoje, nesta sociedade corrompida pelo pecado, nesta sociedade que jaz no maligno, nesta sociedade que diz aqui no texto de Timóteo que os homens são jactanciosos, arrogantes, amantes dos prazeres, desobedientes aos pais, implacáveis, sem domínio de si. Aqui diz que os homens, eles são rebeldes, e é nesta sociedade que nós estamos inseridos como povo de Deus, e que você, pai, você, mãe, nós fomos chamados para fazer diferença, ensinando os nossos filhos, criando-os no temor de Deus. E eu quero dizer o seguinte: somente uma mulher que é sábia que é capaz de educar os seus filhos do modo como Deus ensina na sua palavra. Por quê? Porque uma mulher de Deus tem de Deus a sabedoria. Somente a sabedoria dada por Deus a nós, pais, é que é capaz de livrar os nossos filhos da influência do mundo. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar em minha vida, quando peço a Ele a sabedoria que tenho que ter para me tornar um pai temente e obediente aos seus mandamentos, assim é que percebo que Ele vai dando sabedoria, Ele vai transformando o meu coração, o seu coração, abrindo o entendimento para educar os meus filhos, os seus filhos, nos seus caminhos, no temor de Deus. Está entendendo, pai? Você entende isso? Deus está me usando neste momento, você que sintonizou nesta rádio, você que abriu este link aqui no YouTube, neste nosso site. Deus está me usando para te dar uma dica. Estamos vivendo dias difíceis. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, o versículo 6: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é palavra de Deus, gente, imutável. O livro de Provérbios nos dá sábios conselhos, e que precisamos de seguir estes conselhos, devem ser seguidos por todos nós. Devo ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se estou no momento preocupado, você preocupada com a educação dos filhos, então é preciso de ler Provérbios aqui. Os outros livros em paralelo, sim, mas nós precisamos de ler aqui, olha. Sublinhar os versículos que estão aqui na palavra de Deus, especificamente em Provérbios, relacionados com a educação da criança. E eu quero falar com você, pai, mãe, é tempo de voltar. É tempo de voltar para a palavra, para os princípios que estão aqui colocados, que nos norteia como educar os nossos filhos, fazendo deles filhos cidadãos aqui em Montes Claros, para a sociedade brasileira. E o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, levantou profetas, mestres,
E estão aqui registrados aqui os textos na palavra dele, inspirada pelo seu Santo Espírito. Como poderemos nortear os nossos filhos? Como então? Como você, como mãe, como pai, deve ensinar seus filhos? Como deve instruir? Como deve orientar para serem sábios? Está aqui. Como podemos corrigi-los, não deixando soltos, para depois vir a envergonhar a mãe? Nós temos visto aí na sociedade brasileira os crimes cometidos pelos filhos que matam os seus pais, que estão nas drogas, que estão desandados. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com as famílias? O que está acontecendo com os filhos? Mas é isso. Quando o homem abandona Deus, quando os pais, quando as famílias abandonam a palavra de Deus, acontece o que está acontecendo. Porque quando você ensina para o teu filho os princípios de Deus, você os ensina sobre amor, sobre respeito, respeito aos pais, honrar os pais, honrar os avós, honrar as autoridades. Você os ensina, e a Bíblia nos ensina, que nos mostra como que os filhos devem honrar os seus pais. A Bíblia nos ensina como nós devemos corrigi-los. Então, como tratar os meus filhos com carinho? Como cuidar deles? Como devo prestar atenção a eles? Como devo promover a paz em meu lar? O que eu como pai, você como mãe, o que devemos fazer? É tempo de nós voltarmos para a palavra. Como que eu vou exigir deles respeito? Como que devo ser paciente para com eles? Como que eu vou exigir dos meus filhos respeito, sendo que eu não estou lhes dando respeito? Então, como pai, como mãe, como que nós poderemos ensinar nossos filhos? Na ordem das prioridades de minha vida, as minhas filhinhas, que já estão grandes, com 16 e 23 anos, Melissa e Luninha. Meus filhos estão em terceiro lugar. Primeiro está Deus, e depois a esposa, o marido, e depois vem eles. Então escute, irmã. Eu quero falar com você, aproveitar a oportunidade, minha irmã. A mulher virtuosa, a que é bela aos olhos de Deus, tem uma vida tão organizada que ela tem um tempo especial para Deus, um tempo especial para o marido, para os seus filhos, para o seu lar. E tudo que Deus colocar diante dela, ela vai fazer com sabedoria, com cautela. E o mais importante é que ela faz tudo dando o melhor de si, o melhor do seu tempo e de todo o seu coração. Aí eu quero chamar a sua atenção, mãe, porque eu estou vendo a história de filhos sofrendo. Nós temos 2 escolas com mais de 600 alunos. E nós vemos o sofrimento de alguns filhos. Vemos algumas mães que vão trabalhar fora e não estão tendo tempo para eles. Solta-os à escola, mas não tem tempo para ver as tarefas, não tem tempo. E eu quero desafiar você, como uma mulher sábia, que quer agradar a Deus e quer a felicidade futura de seus filhos, como ensiná-los do modo a dar a eles um ensinamento baseado na palavra de Deus. E você tem de parar um pouquinho, porque o que adianta você ganhar um grande salário, você conseguiu trocar o carro, você conseguiu ampliar a casa, você conseguiu comprar um sítio, mas você está perdendo o teu filho, a tua filhinha. Por quê? Porque nós estamos vendo nos dias de hoje que os valores estão sendo invertidos.
Eu preciso de ter, eu preciso de possuir para que eu possa ser, eu preciso de deixar para os meus filhos dinheiro, bens. Mas desde já, mãe, desde já, pai, os seus filhos querem você. A Bíblia Sagrada nos ensina como podemos ensiná-los. Olha, eu quero dizer aqui, quanto Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Mas qual é o ensinamento do pai e qual é o ensinamento da mãe? A Bíblia ainda nos diz que amamos nossos filhos e devemos discipliná-los e ensiná-los. O que não faz o uso da vara. Escute, Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz: o que não faz o uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desce cedo e o disciplina e o castiga. Não vamos falar com carinho isso aqui. Tem a lei da palmada aí. E eu quero, no segundo estudo sobre criação de filhos, fazer aqui uma interpretação da lei apresentada pela Xuxa Meneghel e que foi aprovada sobre a lei da palmada. Será que então o pai não pode usar a varinha do amor, a disciplina? E eu quero colocar aqui o seguinte: será que nós iremos ensinar nossos filhos de que maneira? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Mas o que o pai está ensinando? Porque é importante lembrarmos, quando diz aqui, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Qual caminho? O caminho do exemplo. Olha, não é dizer, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é isso não. Olha, hoje em dia, muitos pais não controlam o uso do computador, nem da televisão. E os filhos é quem decidem como e quando devem usá-los. Muitos deles não querem fazer o devocional, não querem ir aos cultos da igreja. E muitos pais crentes aceitam esta dramática decisão que eles, os seus filhos, tomam. Muitos deles não querem mais. Por quê? Porque nós estamos tão preocupados com o trabalho, com a labuta, em querer ter, em querer possuir, em querer conquistar. E nós estamos entregando o tablet, o iPad, o iPhone, o melhor celular. E eu quero dizer a verdade, porque eu estava falando isso, uma mãe falou comigo assim, depois que eu terminei a palestra: pastor Eugênio, é isso mesmo. E ela falou ali chorosa: olha, sabe o que acontece? A gente está querendo ficar livres dos nossos filhos. Os filhos estão vendo aquilo que não deve ver. Os nossos filhos estão recebendo informações, criancinhas de 2, 3, 4 anos, que não é o tempo. Aí eu sempre argumento, e algumas mulheres acham ruim e não entendem a minha proposta: se você está trabalhando demais, se o seu filho está sendo jogado, se o seu filho está sendo educado pela televisão, pela internet, pelo tablet, saia. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder seus filhos, perder teu casamento, e depois você vai ter de usar o dinheiro que você ganhou, que você suou, naquela determinação que você tinha de ter. Então é preciso refletir, irmãos. É preciso pensar. Mães, a alma eterna de seus filhos está em suas mãos. Está entendendo, querida? Ei, irmão, pai, a alma eterna de seus filhos está em suas mãos. Não negligencie a ordem que Deus lhe dá de ensinar seus filhos. Encare tudo isto como uma obrigação. É papel meu. Deus me deu Melissa, Deus me deu Luna, nos deu e nós precisamos de juntos. É papel do marido, é papel da esposa. Não é um favor que você está fazendo a Deus.
sendo obediente ao que Deus a manda fazer e fazendo tudo com seriedade, com certeza, seu filho será feliz e trará delícias à sua alma. Dê a seus filhos o que eles precisam, não o que eles querem. Eles precisam de amor, eles precisam de carinho, eles precisam de respeito, eles precisam de tempo, eles precisam de Deus, eles precisam de Jesus, eles precisam de estar em comunhão com a igreja, eles precisam de respeitar os avós, eles precisam de limites, eles precisam que você coloque que quem tem a tutela sobre eles é você, e eles precisam de entender, de respeitar, para que depois eles possam te honrar. Então, como devo educar os meus filhos? E a Bíblia me diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, como mulher de Deus, ei, você que é católica, você que é espírita, você que é evangélica, você que não tem compromisso com nenhum credo religioso, o que você está ensinando para o teu filho? Qual o caminho que o teu filho está seguindo? Tem um vídeo na internet, que é um vídeo que tem sido muito assistido, quando mostra sobre o caminho que deve andar, o exemplo dos pais. Mostra uma mulher brigando com alguém na rua, e aí carregando o filhinho, de repente o filhinho também briga, aí tem uma mulher bebendo uma bebida, bêbada, caindo, e depois mostra também o menino, aquela criança vendo tudo. Mostra aquela mãe agredindo alguém na rua, xingando no trânsito alguém. Aí depois mostra o menino também xingando, para mostrar o que ali. É um vídeo que está na internet, no YouTube. Você pode assisti-lo. Sobre esse tema, ensina o teu filho onde ele deve andar. E aí mostra exatamente que tudo que a gente planta, a gente colhe, que os nossos filhos, as nossas crianças estão vendo a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, está vendo como nós tratamos as pessoas, está vendo como você trata seu pai e a sua mãe, está vendo o relacionamento seu na sua empresa, o seu filho está vendo como você trata essa menina que trabalha na sua casa. O seu filho está vendo você que é profissional, que é um dentista, que é um médico, que é um advogado, que é um profissional liberal aí, que é uma empresária. Os seus filhos estão vendo como que você trata o ser humano. Como que você no trânsito trata alguém quando te dá uma fechada. Quando alguém xinga você. A vida é assim. O que eu devo ensinar para meus filhos, como eu devo educar meus filhos, é com exemplo, é com a maneira como eu falo, como eu faço. Eu volto a dizer aqui, não é a ideia, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, irmão, esta decisão que fazemos, quando nós decidimos ensinar nossos filhos, dirigirá nossos filhos futuramente a uma decisão de aceitar o Senhor Jesus como Salvador da vida deles. É preciso, inclusive, você falar de Jesus para o teu filho. É preciso todos os dias você ler com a tua filhinha, com o teu filhinho a Bíblia. É preciso você levar o teu filho, a tua filhinha na escola bíblica dominical. Eu fui católico, fui coroinha do padre há algum tempo. Apesar de ter sido instruído na idolatria, de minha mãe ter me ensinado a superstição, eu vivia numa religiosidade, mas eu agradeço a Deus, porque mãe me levava na escola ou na missa de manhã, nas programações que existiam, para estabelecer um princípio religioso. E depois eu tive a oportunidade, a graça de conhecer a Jesus, mas tudo que eu aprendi, inclusive sobre Trindade, sobre o Espírito Santo, aprendi lá. É preciso, sabe, entender que você precisa de aprender, aprender a ensinar os teus filhos Jesus. Então é preciso você erguer a tua cabeça, minha irmã, porque há tempo ainda. Olha, sabemos que mesmo obedecendo ao mandamento do Senhor, em educar os nossos filhos do modo como Ele nos manda,
Alguns dos filhos não aceitam e se tornam muitas vezes rebeldes ao chamado de Deus. Eu sempre defendi uma ideia. Ainda que eu caia no exagero, mas eu não posso cair no relaxo de deixar o meu filho solto. Os nossos filhos precisam de serem conduzidos a Deus. Quando eles crescerem, eles vão tomar a decisão, mas é papel seu. Eu fico intrigado, porque é interessante que os pais falam assim, alguns pais, não, quando meu filho crescer, quando eles crescerem, eles decidem essa questão religiosa. Ah, interessante. Por que também não faz isso? Quanto ao cuidado, à alimentação, à vestimenta, aos estudos. Né? Por que o pai, a criancinha começou já com 2 anos, já coloca numa escola para fazer lá o maternal e depois paga caro para fazer o ensino infantil, depois o ensino fundamental e depois o fundamental 1, depois o 2 e gasta caro, porque escolhe as melhores roupas, porque faz aniversário. Olha, querida, escuta, você que está nesse carro, você que está na sala, você que clicou nessa mensagem, você que está me assistindo, me ouvindo, escute. Os nossos filhos não têm apenas corpo, inteligência, mas eles têm corpo, espírito, alma, sentimentos. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia em graça, em sabedoria e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Esse é o erro de alguns pais que não têm apresentado aos seus filhos Jesus, a palavra de Deus. Nós temos visto na televisão, Faustão, vimos Datena, vimos os apresentadores, Gugu, todos dizendo, olha, o mundo está assim porque falta a religião. Você tem de procurar levar seu filho numa igreja, você tem de procurar uma religião. Eu creio que eles estão, o que eles estão querendo falar, mas na verdade, o que precisa é dar Jesus para o seu filho. É trazer Deus para nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Devemos, sabe, mães, sabe, pais, ser incentivadores dos dons que Deus dá aos nossos filhos. Seu filho começou a tocar, está cantando. É preciso desenvolver esse talento, esse dom aonde? Na igreja. Devemos instruí-los a desenvolver seus talentos e inclinações para o Senhor. Para depois ele não ir para o mundo e lá ele se perder, e lá ele se entregar às euforias descomprometidas, e lá ele se entregar às drogas, e lá ele se entregar a uma vida seca, distante de Deus. Então, para ensinarmos a nossos filhos, não é preciso necessariamente sermos professoras, professores. O importante é termos, em primeiro lugar, um coração obediente ao que o Senhor nos manda fazer em sua palavra. Deus está mandando você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, no caminho de Deus. Não é você ir na escola bíblica dominical e soltar seu filho lá não, e depois ir para assistir sua corrida de Fórmula 1 e assistir lá o Atlético jogando, o Cruzeiro, sei lá. É você estar lá também dando exemplo. Que a criancinha vai falar, por que meu pai não fica comigo? Por que minha mãe não fica comigo? É ser obediente. É estar lá. É participar. E outra coisa, preste atenção, pai, você que é evangélico, você deve levar o seu filho na igreja, ir na igreja, mas por causa dos seus filhos, para você lançar a semente no coraçãozinho dos seus filhos. Eu sempre falo isso na igreja com os pais. Você deve trazer o seu filho da escola dominical numa quinta-feira, porque tem trabalho na nossa igreja quinta-feira. Nós resolvemos, a nossa igreja, contratar uma pessoa, uma pedagoga, para que ela tome conta, para que ela administre esse ministério das crianças que são largados. Sabe?
o ministério das crianças é largado. E aí, eu sempre falo com os pais, olha, traga teu filho na quinta-feira, nos dias de grupo comunhão, leva numa casa. Nem tanto por causa de você, porque você já está velho, já é ovelha já, cheia de ranço. Não é verdade? Ei, mãe, não é verdade? Aí você tem de levar porque você está plantando uma semente. Você está plantando uma semente. Todo domingo você vai até cansado, você vai abrindo a boca, mas você está lançando a semente. Meu filho um dia vai crescer. E ele um dia, quando estiver na adolescência, quando ele estiver já jovem, e quando ele for passear num lugar, e quando ele for fazer uma faculdade fora, ele vai sempre lembrar dos princípios que eu ensinei. É assim. Tem algumas igrejas que acabaram com a escola bíblica dominical. Então, quando o seu filho crescer, e no domingo de manhã, ele está de ressaca das baladas que ele foi sábado, quando ele não tem prazer de ir na igreja, como adolescente, como jovem, aí você vai pedir, seu pastor, ora pelo meu filho, pastor, clame pelo meu filho, pastor, para que ele possa voltar para a igreja. Voltar como? Ele nunca foi da igreja. Você nunca preocupou de levá-lo na sala de escola bíblica dominical. Você nunca preocupou de levá-lo nas campanhas que a igreja fazia. Você nunca foi preocupado de investir no talento dele. Ele tocava bem. Ele sempre foi uma menina que tem o talento de escrever, de dissertar poemas maravilhosos. Mas a igreja não investiu. Você não investiu, agora está no mundo. Então não precisa ser professor, gente. O coração obediente ao que o Senhor nos manda fazer em sua palavra, pai, mãe. Segundo lugar, um coração de fé. Um coração de fé, sabendo que apesar dos pequenos ou grandes problemas, Deus está ao nosso lado, nos encorajando, nos incentivando e colocando em nosso coração a certeza de que tudo vai dar certo. Plante, meu irmão, plante, minha irmã. Plante. Eu me lembro aqui em Montes Claros, há muito tempo, na primeira igreja presbiteriana, onde eu tive a bênção de ser também instruído no pastorado e nos homens de Deus dessa igreja. E tinha uma irmãzinha lá, ela tinha 3 filhos, e ela levava aqueles meninos, eles ficavam dormindo no banco. Levava na terça, levava na quinta, na oração, no estudo bíblico. E ali um dia, ela dizia que ela estava, na verdade, plantando. Tudo, Eugênia, ela falava, tudo que o homem planta, o homem colhe. Todos eles hoje estão firmes na presença de Deus. Foram ensinados a eles os princípios de Deus. Santo Agostinho, Mônica criou Santo Agostinho no temor de Deus. Quando ele cresceu, se tornou um devasso, promíscuo, mas Mônica estava ali, orando, clamando para que Agostinho voltasse, e no tempo de Deus, ele voltou. Porque aquilo que ele aprendeu na infância, os preceitos de Deus, os princípios de Deus, inquietava-o quando ele vivia numa vida desregrada, lá no pecado. E ele conta, nas confissões dele, ele conta que a consciência pesava. Então tenha fé, continue investindo no teu filho, leva teu filho, por favor, quem está me ouvindo, você que me assiste, olha, você que está neste momento me assistindo, leva teu filho, ensina o teu filho os princípios de Deus, ensina os teus filhos os princípios de Deus, ensina o teu filho, e como? Vivendo, vá com ele, instrua-o. Em terceiro lugar, um coração dedicado, pois agindo assim, o nosso filho trará delícias à nossa alma. Dedique, tenha então obediência à palavra de Deus. Deus mandou você ensinar, você corrigir, disciplinar. Um coração de fé, um coração dedicado. Agora, terceiro aspecto dessa palestra nossa, como pai, como mãe, como devo orientar meus filhos? Como que eu vou orientar os meus filhos? De que maneira?
Provérbios 10:1 diz: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Como um comentarista coloca, todos os filhos podem se tornar um Paulo ou um Judas, com toda alegria ou dor. Entendeu? Esse comentarista diz o seguinte: todos os filhos podem se tornar um Paulo ou um Judas, com toda a alegria ou dor. Mas é papel nosso ensinar. Ensinar o meu filho a ser sábio? Como posso fazer isso? Hein? Você está perguntando aí? Tá bom, pastor, como? Como que eu vou ensinar o meu filho a ser sábio? Como posso fazer isso? Se você quer que seu filho seja sábio, então não deixe o dia todo diante de um computador ou diante de uma televisão. Tudo deve estar sob controle. Ensine-o a ser uma criança trabalhadora. Opa! Ensine-o a guardar os brinquedos dentro de casa. O menino bagunça tudo na sua casa, sabe o que você faz? Você manda a menina lá, grita com aquela menina lá. E já ensina mal, que já está gritando com a menina. Já paga um salário miserável para a menina, porque eu vou falar com vocês, irmãos. Tem até alguns crentes aí que, meu Deus, você não pode assinar carteira? Então, minha filha, sai do emprego. Ei, sai do emprego, vai cuidar do seu filho. Eu estou vendo aqui em Montes Claros, nessa região nossa, as coitadas ganhando 250, 300 para poder quase lavar, passar, dar banho de criança. Ensine o teu filho a arrumar o próprio quarto. Ensine a pôr a mesa do jantar. Ensine a ajudá-la a lavar a louça. Ensine a cozinhar. Ensine a ter um horário para deixar as matérias do colégio em dia. Tudo isso prepara a criança para a vida. Olha, presta atenção, pai e mãe. Os nossos filhos precisam de rotina. Foi feita uma pesquisa sobre os filhos, os jovens nas drogas. E entre algumas pontuações é o seguinte: muitos jovens que estão nas drogas, desregrados, porque não tinham dentro de casa rotina. É importante você ter o café da manhã com seus filhos. Pais, ai, quem dera se o Espírito Santo te tomasse e te conscientizasse do que você está fazendo com seus filhos. O menino acorda, tem dia 7, tem dia 8, tem dia 10, tem dia que almoça 11, tem dia que almoça 13, tem dia que não almoça, tem dia que vai dormir 2 da madrugada, tem dia que dorme 8, tem dia que dorme 10. Gente, tem de ter rotina. Rotina é importante. De vez em quando tem uma novidadinha. Um sábado, domingo. Tem um trabalho tremendo que eu admiro em Lagoinha, e nós estamos fazendo agora no Colégio Cristão. Iremos fazer também com os adolescentes, os pré-adolescentes, tanto da escola como da igreja. Chama Escola de Princesas, onde ali escolhe algumas irmãs maduras da igreja, pega aqueles pré-adolescentes, as mulheres, e leva para um lugar, numa casa, e ali ensina como arrumar o quarto, como arrumar a casa, como administrar a máquina de lavar roupas, como fazer um bolo, como fazer um doce, como arrumar um banheiro. Meus irmãos, isso é papel da igreja também, de uma escola, ensinar uma escola cristã, uma escola por princípios cristãos. Nós estamos nesse desafio. Hoje tem gente, a menina vai casar, você sabe cozinhar? Não sei não. Sabe fazer um ovo? Não sei como é que faz. Então, ensina o seu filho a ser sábio. Comece dando responsabilidades. A minha filha tem 16 anos. E ela cuida da casa todo mês. Fosse para eu pagar uma pessoa para ficar em casa, a gente dá para ela lá o valor. E ela fica feliz. E ela arruma. E quando arrumar, elogie. Porque eu cometi muito erro. Eu falava, ficou ruim. Tá vendo aqui, olha, esse rejunte aqui, olha. Olha para você ver esse reguinho aqui, tem que limpar bem limpinho. A menina fica com raiva. É ensinar, é instruir. E isso faz parte das boas maneiras. Ensine a ter um horário para deixar as matérias do colégio em dia.
Olhe o caderno, pergunte para ela como que está indo, meu filho. A Bíblia nos diz em Provérbios 10, 4 e 5, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. A mulher sábia educa os seus filhos, de modo que eles também se tornem sábios. Se ela quer o bem dos seus filhos, ela deve ter o dever de estar presente. Entendeu? Treinando-os a fazerem as tarefas do modo certo. E não é xingando, não. Eu me lembro quando eu era mais novo lá em Salinas. Era minha irmã, então minha mãe. Cadê o 2, Eugênio? Cadê o 2? Você engoliu o 2. Onde você colocou o 2 aqui? Sua miséria, sou enfusado. Eu tinha uma dificuldade. Eu era DDA, déficit de atenção. Eu tinha de falar comigo. Aí minha irmã Marlene, me dava um tapa. Eu te quebro. Se eu vier aqui, você vai me explicar onde você colocou os 2. Você engoliu o 2. Então, nervosismo. Então, peça a Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus nos dá domínio próprio. Essa esquizofrenia, essa desordem. Também minha mãe, coitada, na época teve 16 filhos. Então, é treinar, ajudar. Então, como que a mãe deve fazer? Deve ajudar, dando-lhes tarefas de acordo com a idade de cada um, orientando-os como e quando deve fazê-las. E quando fazer uma tarefa, quando a tua filha arrumar a casa, quando a tua filha fizer o café, elogia o amor. Ficou tão maravilhoso. Ah, gente, principalmente você que tem filha, de você falar com ela, ô filhinha, você está ficando tão bonita, você é maravilhosa. Entendeu? Lembrando-lhes, é lembrar os filhos que as tarefas serão feitas novamente, caso elas não estejam como foi estabelecido, mas com carinho, explicando-lhes tudo que já foi aprendido antes das tarefas serem executadas. Entendeu? Vê se aprendeu, se entendeu. Você entendeu? Porque muitas vezes a gente transfere o que os nossos pais fizeram com a gente. Nossos pais faziam perguntas e eles mesmos respondiam. Nem esperava a gente responder. Então é verificando se todas as tarefas foram concluídas e se executadas dentro dos padrões aprendidos. Aí elogie, incentive, principalmente, eu volto a dizer, as meninas. Eu tenho 2 filhas e eu acho que nesse ponto eu vejo a mulher como parte frágil. E você pode também ensinar o teu filho. O que eu faço, pastor? Com o meu filho, então, leve contigo, ajude, ensine. Outra coisa que nós vamos ver na próxima palestra, como que você vai ensinar o seu filho a administrar já as finanças. Para quando ele arrumar um emprego, para quando ele passar num concurso, para quando ele for numa loja, para ele saber administrar o dinheiro. Então, queridos e queridas, que nós possamos ouvir mais os nossos filhos e ajudá-los. Agora, eu quero passar para o 4º aspecto da nossa palestra. Como pai e como mãe, como que eu devo corrigir os meus filhos? 2 versículos do livro de Provérbios nos mostram claramente que corrigir nossos filhos é algo importante para a vida futura deles. Na próxima palestra eu quero citar aqui a lei aprovada pelo Congresso sobre a lei da palmada, apresentada proposta e apresentada na época pela grande apresentadora aí, Xuxa Meneghel. Provérbios 18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. O 13:24 diz o seguinte: o que não faz o uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Então, como pais, queremos de coração acertar na educação dos nossos filhos. Então, a quem nós
homens e mulheres segundo o coração de Deus devemos ter como exemplo, como modelo em nossa vida. Somente Deus, que é um Pai amoroso, Ele pode ser exemplo perfeito e Ele é perfeito para nós. Provérbios 3,12 nos diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A mãe que não disciplina o filho não calcula o mal que ela está fazendo a ele. O pai que não disciplina o filho não sabe o que está esperando no futuro. Eu gostaria que você, na próxima palestra nossa, eu quero falar mais detalhada sobre esta ideia da vara. Que nós temos uma mensagem, a varinha do amor. Não é bater, não é fazer igual a minha mãe fazia com pau, com porrete, com sandália, com a mão. Na criação de Melicinha e Luna, quando nasceram, nós estabelecemos, quando veio a nossas mãos esse tema, dessa grande mulher de Deus, a Priscila, a varinha do amor. E eu falava sempre com Luninha e Melicinha na época: olha, está aqui a varinha do amor, e ensinava. E eu explicava para ela: papai não vai te bater com sandália, com outra coisa, com as mãos foram feitas por Deus para acariciar você, para poder te abraçar. E quantas vezes já aconteceu de eu e Giselda, principalmente eu, usar a mão e Melicinha chegar chorando: o senhor falou que não ia usar a mão era para poder. E eu deixava minhas filhas, e isso é maravilhoso, um lar que tem Deus, um lar onde a gente entende que tem que deixar o filho abrir o coração. E eu pedia perdão: filhinha, me perdoe. Quantas vezes eu já fui excessivo e pedi perdão. Então, Provérbios 23:13 diz o seguinte: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Problema que antigamente nossos pais batiam em lugares errados, batia na cabeça, puxava a orelha. Quantas vezes eu tinha, na época falava: o ouvido meu está purgando. Vinha aquele pus, fedia. Puxava a orelha da gente, levantava para cima, lembra? Batia com colher, com prato, que via batia. E quando depois batia errado, disciplinava com raiva, com nervo. E a ideia é, quando você for usar a varinha do amor, que é a próxima palestra nossa, quando você for usar a varinha do amor, use com amor, com carinho. Não use com raiva, porque você vai exceder. Isso aconteceu comigo várias vezes. Nossos pais aconteciam isso. Eles excediam, eles batiam demais. E nunca pedia perdão quando errava. Provérbios 22:15 diz: a estultícia, a maldade está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção, a vara da disciplina, a afugentará dela. A vara e a repreensão dão sabedoria. Sabia disso? Provérbios 29:15. Nós estamos usando o livro de Provérbios para pregar esta palavra. A vara, olha o que diz Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, que o nosso Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Na próxima palestra eu quero tratar de uma maneira mais específica sobre essa ideia da vara. Qual é a tradução no hebraico? E o propósito de pregar esta mensagem, e esta semana falamos de casamento, e o propósito nosso é que nós agrademos o nosso Pai Celestial. Os nossos filhos são herança de Deus. O propósito é ter um lar sadio. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Ei, você que ligou aí neste programa, você que está me assistindo agora nesse YouTube aí, olha, concorda comigo? Você quer ter um lar abençoado, um lar feliz, curado?
Você quer ter filhos curados, sem aqueles traumas, aqueles complexos, tal como eu tive? E você deve ter até hoje. Você quer ter um lar sadio? Então é preciso pagar um preço. É preciso criá-los, ensiná-los, instruí-los, educá-los no temor de Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Pague um preço. Pague um preço. Eu quero terminar e dizer o seguinte: procure o seu pastor, procure sua liderança. Olha, participe da escola bíblica dominical. Se você que é pastor líder, a sua igreja não tem escola bíblica dominical, tenha. Busque ajuda. Recicle seus professores. A escola bíblica dominical, o cultinho à noite na nossa igreja, em algumas igrejas, é o momento. Não é de ficar as crianças brincando, apesar que depois tem as brincadeiras. Eu até sonho que haja na nossa igreja, que está ali usando as dependências para a escola, é que nós tenhamos um playground, porque depois termina o culto, as crianças poderão brincar, curtirem, para entender que também eles têm o aspecto físico, o crescimento emocional, psíquico. Era o que aconteceu com Jesus, ele crescia e se fortalecia em estatura, em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então procure participar da escola bíblica dominical. Procure uma igreja. E aí eu não gosto disso, mas eu quero dizer para você, nós temos priorizado o trabalho de crianças e temos priorizado a escola bíblica dominical. Domingo de manhã, vá para a tua igreja. Se a tua igreja não tem escola bíblica dominical, fala com seu pastor. Pastor, faça que a escola bíblica dominical. Não é encher de crianças lá para ficar um brigando com o outro, para ficar brincando, mas é para ensinar os princípios da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima palestra nossa, como criar os nossos filhos no temor de Deus.